Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um caso muito conhecido que inclusive o pessoal pediu para eu fazer investigação, então achei que era prudente fazer. Hoje falaremos sobre Obedece a la Morsa. Para quem não sabe, uma simples pesquisa no Google, por Obedece a la Morsa, vai descobrir que tem várias teorias a respeito do que é. Primeiramente eu vou mostrar para vocês o vídeo em si. Ele começa com esse trecho, vocês estão ouvindo bem baixinho aí no som, aquela música que é uma aranha subir para a parede, só que em espanhol. Depois aparecem essas montagens, essas imagens assim mais psicodélicas. Em seguida aparece essa pessoa, que até agora, pelo menos até o momento, a gente não tem muita informação do que seja, claro. De acordo com o vídeo eu vou explicando, mas quem assiste de primeira simplesmente não vê. Apenas vê uma pessoa visivelmente deformada, visivelmente debilitada. A música, como vocês estão percebendo, não é das melhores, então já dá aquele clima assim de terror, aquele clima mais assim, digamos, sinistro. Isso permanece pelos próximos 1 minuto e 20 segundos, mostrando essa pessoa dançando em situações assim, digamos, um tanto perturbadoras, porque inverte, depois volta, aí aparece ela com essa cara olhando para a câmera, depois foca até um zoom, inclusive, isso que colabora para o efeito de terror psicológico, tem esse, o que parece ser alguma coisa na cabeça dela e assim por diante. Então o vídeo é praticamente isso. Se eu parar ele agora ou se parar depois, vocês não vão perder muita coisa. Ele termina assim e aparece subindo aí um coração, essa morsa, essa fada da morsa, e apareceu ali um card aqui: agora sua alma pertence ao diabo. E esse é o vídeo que termina, e inclusive se você pesquisar por Obedece a la Morsa em páginas tipo fatos desconhecidos e variáveis, vocês vão ver diversas explicações incoerentes sobre o que se trata. Essa versão aqui, por exemplo, diz que é uma seita satânica que utiliza transexuais para seus fins lucrativos, e que tem filiações na Alemanha, Portugal, em Fortaleza e em outros lugares do mundo, que o vídeo é bem perturbador. Diz que várias pessoas tiveram alucinações, pesadelos e viram vultos depois disso aqui. E a Fatos Desconhecidos também falou algumas besteiras, mais ou menos a mesma coisa, inclusive a parada da seita secreta. Mas chegou o momento da gente desmitificar todas essas besteiras e mostrar a verdade por trás disso aqui. Antes da gente passar para as coisas mais complexas, vou falar o óbvio, que se você se aprofundou nisso, em alguma coisa mais complexa que Fatos Desconhecidos, já deve saber. Na realidade, a pessoa que mostra no vídeo, essa pessoa aqui, trata-se de uma atriz transgênera. O nome original dela era Johnny Baima, eu acho que eu pronunciei corretamente, mas depois que ela mudou de sexo, ela escolheu essa opção, ela se tornou uma transgênera. E ela, na cultura assim underground, digamos, ela é um ícone, uma pessoa assim, digamos, relativamente importante. Tem aqui algumas fotos dela, inclusive algumas que eu vou precisar censurar. Tem fotos dela antes e depois da mudança. E a cena do vídeo que mostra ela fazendo essas performances, na verdade não foi forçada a realizar nada do tipo. É apenas uma cena de um documentário da década de 90, diz aqui que é 94, mas ele foi oficialmente lançado em 98, e como vocês veem na página do IMDb, é uma espécie de tour pela cidade de Los Angeles, mostrando a cena underground do público LGBT, e também aprofundando, assim, digamos, mostrando essa The Goddess Bunny, que é a atriz que eu já contei pra vocês, como se ela estivesse guiando, assim, digamos, o tour. Então primeiro ela mostra em vários ângulos diferentes, mostra entrevistas com ela em diversas fases da vida, e exatamente aos 52 segundos, mais algumas cenas, aparece ela dançando desse jeito aí. Se você observar bem, claro, eu não vou reproduzir a filmagem inteira, é exatamente o mesmo filme. Porém, como dá pra perceber na filmagem do The Goddess Bunny, é um filme totalmente diferente. O tom de terror psicológico que tinha no original agora não existe mais. Ela inclusive faz pose pra câmera, dá pra perceber que ao fazer isso ela tá feliz, apesar, da condição, assim, digamos, um pouco debilitada nela. Mas inclusive a música que vocês conseguem ouvir no fundo não tem absolutamente nada de terror psicológico. É uma música até alegre, dá pra perceber claramente que ela não tá sendo forçada a fazer nada do gênero. Inclusive as cenas continuam e dá pra perceber, como eu já disse, que não tem absolutamente nada demais nessa cena em questão. Claro que aqui o cara deu uma forçada, o cara ferrou ainda mais, assim, digamos, o clima da situação. Mas aqui, pelo documentário, você percebe que não tem absolutamente nada a ver. Para o Desmistificando não acabar em 5 minutos, eu vou apresentar mais coisa que a gente conseguiu descobrir. Mas o mais importante é isso, não tem nenhuma seita satânica por trás. A mulher que aparece bem debilitada, bem deformada, é na verdade uma atriz. E por que essa atriz está nessa situação? Na verdade são várias as explicações. A questão para a forma física dela é que quando criança, ou se eu não me engano um pouquinho depois, ela sofreu poliomielite. Se você pesquisar por fotos da doença no Google, vai ver, é uma doença que debilita a questão dos ossos, então a pessoa fica bem incapaz de se movimentar, e dependendo dos casos pode levar à morte. Inclusive, digamos assim, tem casos bem piores que o dela se você pesquisar. Então isso é real, ela realmente está desse jeito em decorrência da doença. A história dela também não é das mais felizes de se contar, porque ela sofreu abuso sexual na infância, inclusive se envolveu em alguns relacionamentos abusivos depois, ao longo da vida dela. Mas conforme a gente pesquisou, atualmente ela está bem. Pelo menos até 2011 ela estava,
E segundo essa entrevista aqui com a atriz, diz que ela atualmente conhecida como também Sandy Crisp, no caso esse é o nome social que ela adotou depois da mudança. Ela possuía 52 anos em 2011, então atualmente ela possui 58 anos. E como diz, ela mora num asilo em Inglewood. Como a gente pesquisou, Inglewood é uma cidade na Califórnia. Diz aqui, inclusive, tudo que eu já disse, que ela tem um status de cult na comunidade alternativa. Ela trabalhou com vários artistas famosos, como Marilyn Manson e o Joe Peter, alguma coisa que eu não conheço. Aqui a gente mostra várias, inclusive, cenas com ela, dela contando a história, essa pessoa entrevistando. Eu não vou dar play porque não interessa muito, mas como observado, ela nesse momento atualmente está bem. Então vamos prosseguir como que essa paradinha aconteceu, como que o Obedece a La Morsa surgiu. Conforme eu mostro aqui, o Google tem um recurso muito legal que permite você verificar a história de uma busca por determinado termo. Então se a gente procurar pelo Obedece a La Morsa, pelo termo Obedece a La Morsa, vai notar que esse rolê começa com um pico, assim, digamos, esporádico em outubro de 2007. No entanto, se você fizer algumas pesquisas, vai perceber que o único vídeo que a gente tem atualmente na internet, ele é datado de 2009. Então aí a gente teria um problema para explicar por que isso acontece ou não. A explicação para esse fato, como mostra algumas capturas antigas, é que o Obedece a La Morsa original foi postado nesse endereço aqui, que termina com VS e que atualmente, como vocês podem perceber por essa URL, ele está indisponível, ou seja, você não consegue acessar o Obedece a La Morsa de novo. A gente vai descobrir a razão disso a partir daqui um pouco. Essa captura é do dia 12 de outubro de 2007, então a gente conclui se ela, como dito aqui, é de 6 dias depois. O vídeo foi postado pela primeira vez no dia 6 de outubro de 2007, o que condiz, claro, com o gráfico que a gente tem aqui. Então a partir daqui a gente pode ver que lá para essa data o vídeo já fazia um pouco de sucesso, o pessoal comentava coisas como que medo, essa porcaria me assustou e equivalentes. E também a gente pode encontrar o canal, se a gente clicasse aqui no Obey Awaros, que é o nome do canal, que em inglês significa Obedece a La Morsa, você vai encontrar a página do canal no YouTube. Dá pra ver que o cara estava realmente engajado nessa paradinha de La Morsa. Nessa captura do dia 17, dá pra ver que ele tá assim, digamos, um pouquinho mais famoso, 53 inscritos e 6 mil visualizações. Ele já diz aqui Obedece a La Morsa, várias coisas em respeito assim à criação dele. Tem no plano de fundo, na época era possível fazer isso no YouTube, na tela, essa imagem da Morsa que vocês viram lá no finalzinho do vídeo do Obedece a La Morsa. Então dá pra observar aqui os inscritos do cara, que não tem muita utilidade, alguns amigos que são pessoas, alguns amigos que o YouTube também pertencia na época, mas não dá pra tirar muitas deduções aqui. E também dá pra perceber que o cara seguia duas pessoas, o Maurini e o JPizzle1122. Esse JPizzle é um youtuber muito famoso. Se você inclusive pesquisar, vai ver que esse cara atualmente, acho que tem lá pros seus 800 mil inscritos e não vem ao caso. Esse Maurini, memoriza ele, que a gente vai falar daqui um pouco. Dá pra perceber também que na época o cara tinha outros vídeos, por exemplo esse aqui, La Libre e La Bestia, Insomnio e entre outros, como mostra essa captura de março de 2008, que é um bom tempo depois. Por alguma razão não houveram capturas entre esse intervalo. Lá para março de 2008, o cara já estava assim, digamos, bem mais entretido, bem mais envolvido nessa parada. Porque desde esses três aqui, terminava com Insomnio na captura anterior, ele já tem mais vídeos. Lamasa no Sabe, No, Holy Chamo alguma coisa e Ratatu, a morte de Remy. Remy a gente vai entender daqui um pouquinho do que se trata. Então também, nessa mesma época, o cara colocou várias coisas na descrição. Por exemplo, esse link para o Sandspace. Se você tentar acessar o link do Sandspace, vai ver que infelizmente ele está fora do ar, simplesmente porque o arquivo, ou a data dele já expirou, isso pode acontecer, ou o arquivo nunca foi upado, o cara simplesmente colocou ali e não deu certo, ou ainda foi excluído. Tem também o endereço para o MySpace, que não retorna muita coisa. Esse endereço de e-mail, eu fiz aqui uma relação envolvendo várias informações que a gente conseguiu descobrir. Daqui um pouco vocês vão entender, mas esse endereço de e-mail também não existe atualmente. Ou o cara deletou, ou ele nunca criou. Ele diz aqui que os vídeos dele não foram feitos para provocar medo, que só tem vídeos quando ele tá com vontade, então não é uma coisa sempre, que não é para encher o saco dele, que insultar ele não adianta nada e não diverte ele tanto quanto antes. Que não é para fazer mais perguntas sobre os vídeos, ele não vai responder, que somente é para contatar através do MSN da Morsa nos fins de semana, que seria esse endereço aqui, mas que atualmente não funciona. Ele diz aqui, o tempo se esgota, não me confundo com Johnny Bema. Johnny Bema, no caso, seria o nome da pessoa. Uma coisa interessante é esse Dance of Doom, que o cara aparece aqui no nome do Sandspace. Na verdade, provavelmente o Dance of Doom a gente deduz que o link do Sandspace, se ele existiu, ele levava para um arquivo de vídeo que se trata de um filme chamado Dance of Doom. Você encontra esse vídeo em vários lugares pelo YouTube. Em todos eles na descrição dizem que é a criação do Obey Awaros. Por exemplo, esse aqui é de 8 de junho, enquanto que a captura na qual Dance of Doom é apresentado é de 8 de março. Então essa relação já indica que se trata da mesma coisa. Eu não vou dar play no vídeo porque apesar desse vídeo estar no YouTube, eu acho que ele não deveria estar no YouTube e o YouTube vai me ferrar se eu mostrar. Mas se você quiser, vem aí no link e acessa.
Ele mostra o que parecem ser várias cabeças de porco decepadas, claro que como alimento, ao que entende. Tem algumas fotos de pessoas aleatórias e ele foca em algumas pessoas gordas. Tem inclusive um caso de obesidade mórbida, se eu não me engano, que aparece nesse vídeo. Essa foto do macaco assim, é a mais leve que eu achei, mas é apenas um compilado de imagens que faz, assim, digamos, um certo efeito de terror psicológico. Algum tempo depois, em 4 de junho, um cara postou um link para o fórum dele. No caso, obedecelamorsa.foros.com. Se você tentar acessar o link atualmente, colocar esse aqui, perdão, eu não copiei ali, mas se você copiar o obedecelamorsaforos.com e tacar aqui, vai ver que atualmente o site está offline. Dá uma mensagem de erro e depois se direciona para aquele link que eu estava, que trata-se do miarroba.es, que é um serviço de hospedagem. Esse serviço, inclusive, tem a opção para você criar fóruns. Então, se você clicar aqui, você pode verificar como criar o seu próprio fórum. E provavelmente foi isso que o cara fez. Só que tem um porém. Em algum momento entre 2009, que é a captura mais recente, 2008, e os dias atuais, essa parada desapareceu. O cara simplesmente resolveu deletar todos os vídeos dele. A gente não tem capturas que evidenciem exatamente quando isso aconteceu, o que provavelmente é decorrência assim, do interesse quase nulo a partir dessa paradinha nesse período. No entanto, a gente pode fazer algumas afirmações a respeito do fórum que na época estava online. A primeira delas tem uma ferramenta num site chamado ruizrequest.com que permite você visualizar o histórico de Ruiz, ou seja, o histórico de quais servidores DNS estavam associados ao fórum. Não só servidores DNS, mas também servidores de hospedagem, entre outros. Então isso aqui informa para você, basicamente, nas mãos de quem que o fórum estava em determinado período. Dá para perceber que o negócio surgiu assim em 2002, foi quando o hostname atual começou, assim, digamos, a ser relacionado, mas até aí não teve nada demais. No dia 1º de janeiro de 2007, o hostname mudou para esse endereço, twin.nora.net. Nesse momento, os dois servidores, ns2.server4 e esp.com, estavam associados ao servidor em questão. Porém, a partir desse momento, em outubro de 2007, provavelmente quando o cara realiza a compra do domínio, mesmo com antecedência, esse server aqui, chamelco.com, fica ativo. Depois, em dezembro, o Chamelco passa para o foros.com, que é o atual, o foros, como vocês viram ali. E depois do foros.com passa para o miarroba, que é provavelmente a última mudança. Depois ele passa para esse foros.com, que já dá para perceber que com certeza é espanhol, em seguida para o miarroba e depois é direcionado para o hosting da Cloudflare. No entanto, o miarroba, como vocês podem perceber, ainda está relacionado lá com o endereço atual. O que isso aqui mostra é que provavelmente nessa época, 2007 a 2009, estava tendo alguma atuação. Depois também o fórum saiu do ar. A gente pode também conseguir algumas informações interessantes se acessar a ferramenta de captura do Web Archive, que é uma ferramenta na qual permite você voltar no tempo, assim, digamos, a partir da internet e visualizar o que rolava no fórum. Esse print aqui é de agosto de 2008. Nele aqui a gente vê que a coisa assim era mais ou menos o que pretendia ser uma espécie de seita fictícia. Por exemplo, tem aqui algumas categorias para inexperientes morcianos, então pessoas que não têm a mínima ideia do que aquilo é, mas querem entrar. La Massa seria uma sessão para aqueles que são fiéis ao La Morsa, mas não tem muita ideia do que é. Fiéis é para quem é realmente fiel. E Morsa cria aquele membro assim mais fodão, que tem inclusive 121 mensagens e não dá para você concluir muita coisa. A questão é que se você começar a navegar pelas boards aqui, você vai ver que é bem assim um estilo de board de Chan. Ninguém aqui fala sobre seitas, sobre satanismo e sobre as coisas que você imagina que um negócio desse naipe vai ter. Mas tem aqui, por exemplo, histórias de uma prostituta, apresentações, olá seus merdas, entre outras variedades. Por exemplo, aqui na seção de fiéis tem uma parte aqui, a disputa da fidelidade, então que seria mais ou menos a disputa de você conseguir novos membros para sua suposta seita fictícia. No entanto, aqui ele coloca assim como seria uma espécie de competição no qual você iria competir entre os membros Walrus, Worm, Freak e Dark CDH para daí decidir qual seria o membro assim mais novo do La Morsa. No entanto, nenhuma das respostas aqui tem alguma coisa a ver com alguém que entenda o que está fazendo lá. Algumas pessoas dizem eu também quero, algumas perguntando aqui se a mãe dele sabe do que ele faz na internet, entre outras variedades do tipo. Então você pode dar uma olhadinha, mas não tem absolutamente nada relacionado a uma seita em si. Além disso, a gente pode observar os moderadores do fórum. Esse Zephyrus, Random Flag, Ash, Alexa, Puzzles 2, Kratos e Hemorroides. Já deu para entender mais ou menos o naipe da coisa, que também é um negócio muito mais voltado para zoeira. Se você começar a abrir assim o perfil de algumas pessoas, também vai ver que as descrições nos perfis deles também tem uma coisa muito mais relacionada ao humor. Nesse caso, o Hemorroides não tem absolutamente nada na descrição, mas só o nick já é autoexplicativo. Aqui ele diz que o La Morsa é organizador de orgias municipais para assessores do governo. Enquanto que esse aqui também não tinha nada demais, mas um deles estão mais ou menos aqui. Ele te pergunta aqui, o que você faz aqui? Ele diz que a ocupação dele é violador de Harlequins, eu acho que é a Harley Quinn da DC, e a ocupação dele é a sua mãe, como está dizendo aqui. A partir de todas as informações dos moderadores que a gente conseguiu elencar,
a gente separou alguns links interessantes, são esses aqui. Uma coisa que você pode perceber é que o começo do link 3, 4, esses números aqui indicam os primeiros membros pertencentes ao fórum. O administrador, o Obeid Awados, o número dele é 2, então provavelmente 1 é, digamos assim, o root do fórum, não é ninguém. Agora o 3 e o 4 já são membros que foram criados exatamente depois do 2. Provavelmente a gente deduz que tratam-se de pessoas relacionadas mais próximas ao Obeid Awados original. Depois a gente tem o 9, o 12 e o 23, que já são membros, assim, digamos, um pouquinho mais afastados. A gente conseguiu levantar bastante coisa interessante a partir das informações que a gente tinha por aí. Não vou elencar todas aqui, claro, porque isso é um tanto inviável, mas eu deixei elas separadinhas para vocês no arquivo do Maltigo, que é um programa que permite você fazer, assim, digamos, uma espécie de relação, de elencamento entre coisas diversas. Então, nesse arquivo aqui, quem quiser dar uma olhadinha nesse programa, dá uma pesquisada na internet, é bem da hora, mas eu separei os membros pelos números. O Zeperon, o Puzzles 2 e assim por diante. Todos eles lá atrás. Vamos começar pelo número 2, o Obeid Awados. O que a gente chegou nessa imagem, que não tem nenhuma outra relação, no endereço de e-mail obeidawados@hotmail.com, que não é existente, no Hotmail, claro, é o provedor, e no YouTube, que são vários canais que copiaram o mesmo endereço. Tem várias coisas aqui. Esse Puzzles 2, a gente chegou no endereço chamado edwin_max@hotmail.com. Esse endereço existe, nesse caso, e ele é associado com o Edwin Max e com o Hotmail, que não tem nada a ver. Nesse caso, o Edwin Max, a gente fez algumas pesquisas relacionando o endereço com o nome da pessoa, mas a gente não conseguiu obter muita coisa conclusiva. Isso acontece porque tem vários e-mails semelhantes. Esse Franco aqui, por exemplo, o e-mail dele é quase a mesma coisa, só que sem um underline. Então não se trata da mesma pessoa não até o momento. Apenas a gente encontrou esse indício aqui, Calamel Assistência. Calamel, apesar de parecer, não tem nada a ver com o nome lá do fórum original, que é Chamel, como eu também pensei que fosse, mas não é. E nesse caso está associado com uma pessoa chamada Edwin Newton, que provavelmente é o nome real de um dos amiguinhos lá do Lamorsa. A gente também conseguiu chegar a partir daqui no Random Flag, que infelizmente Random Flag é apenas um nick, é um personagem, não tem nada a ver com a pessoa que a gente procura. O Kratos e o Ashelexa apenas tem imagens, no caso a imagem do Ashelexa, essa pessoa com uma guitarra provavelmente é uma pessoa de verdade, digo, é uma foto real do próprio Ashelexa, mas a gente não conseguiu descobrir de quem era. Mas descobrimos que ele usou Adobe Photoshop CS para editar a imagem em questão. E o que retornou assim mais informações possíveis foi esse cara aqui, o Zeperon. O Zeperon tinha uma foto de anime, isso não interessa muito, mas ele estava associado com esse Zeperons domain.foros.com. No caso, esse aí é o fórum pessoal do Zephyros, e lá no fórum do Zephyros a gente tinha um perfil de administrador, ou seja, o perfil onde o cara mandava na parada toda. Isso estava associado com um endereço chamado meigo.z@gmail.com. Eu não tinha feito isso até agora, mas eu vou dar uma pesquisada ao pé da letra para ver se a gente obtém algum resultado interessante. Nesse caso, tem apenas um vazamento de e-mails do doge2goods.com. Nesse caso, é apenas o e-mail, não tem nenhuma outra informação relevante. E esse endereço de e-mail também está associado com o e-mail do Yahoo, a.sd756@yahoo.com. Fazendo também uma pesquisa ao pé da letra, a partir desse endereço de e-mail você vai encontrar algumas informações interessantes. Por exemplo, que essa pessoa tem uma conta no Instagram. Na verdade, esse e-mail está relacionado com várias contas no Instagram que ele segue. Não dá pra gente saber se trata da mesma pessoa, mas caso se tratar, a gente encontrou a conta do Instagram do maluco, que no caso esse I am a Ghost. Uma coisa que a gente notou quando a gente investigou isso aqui é que ele tem apenas uma única postagem e tem vários seguidores árabes, então não dá pra saber se trata da mesma pessoa. No entanto, esse endereço do Magozê está associado com esse endereço do Yahoo, que por sua vez está associado com esse endereço do Instagram e chega nessa pessoa aqui. Eu não afirmaria com toda certeza que se trata da mesma pessoa, até porque esse programa às vezes tapeia a gente, mas talvez seja a mesma pessoa. Então isso foi o que a gente conseguiu descobrir a partir do elencamento de relações, assim digamos. Mas tem alguma coisa muito mais interessante que a gente conseguiu chegar, que pode nos levar mais ou menos ao paradeiro do Lamorsa. Não vai dar para chegar muita coisa além, mas vai ajudar. Vocês viram que eu mostrei aqui vários vídeos relacionados nos quais o cara também produzia outras obras, se é que a gente pode chamar isso de obras. Mas fazendo aqui uma busca pelos vídeos, tiveram vários adeptos desse cara que na época postaram esses vídeos no YouTube. Então se você pesquisar, por exemplo, no canal chamado Obeid Awados, que não é o atual, é o antigo, inclusive está o Wireless aqui diferente, você vai chegar nos vídeos upados lá no YouTube. Um deles, por exemplo, é esse Mr. Obeid Awados aqui. Inclusive no próprio sobre dele ele diz que não é o mesmo cara. Então não adianta você encher o saco dele que não tem nada a ver. Mas aqui tem aqueles vídeos, todos eles, inclusive o Dance of Dawn com a conhecida cabeça de porco. Esse vídeo aqui, o Awados Masturbating, não tenho a mínima ideia do que seja, que eu prefiro não ter. Esse lá, Passion, pelo visto foram depois, mas você também pode assistir para tentar entender do que se trata. Mas eu vou abordar apenas os vídeos que estavam lá no canal original, que a gente tem provas que eram deles. Tem aqui, digamos assim, uma pequena
um pequeno resumo do que tem em cada vídeo. O La Liebre la Bestia seria uma sequência que envolve palhaços, depois aparecem algumas imagens abstratas e a foto da morsa anterior. Vocês vão perceber que ele tem um fetiche por algumas coisas durante aqui a apresentação. O Insômnio apresenta com um trecho de um vídeo de susto, que era esse aqui. Começava com uma rodovia, depois aparecia um bicho bem na sua frente. Se você pesquisar por ele, encontra fácil, é bem antigo. Depois ele alterna umas fotos desse cavalo um tanto estranho. Essa foto de um cachorro tomando água, é simplesmente um cachorro apesar de aparecer um alien, e essa outra foto aqui que infelizmente eu vou até talvez censurar porque é um pouquinho forte, mas se trata de uma criança com microcefalia. Em seguida tem a foto de umas pessoas aleatórias e termina com o que parece um tipo de uma seita. Depois tem outro vídeo chamado Lamasa no Sabe. Nesse caso tem apenas uma lebre andando numa região com alto contraste e o que aparece é um ponto, assim, uma imagem indistinguível, no caso, isso aqui. Depois tem um vídeo chamado No, que são apenas desenhos de palhaços e brinquedos, assim, alternando em alguns trechos de animações como essa última imagem aqui. Depois tem um chamado El Toro em Mi Pijama. Nesse vídeo começa com uma tomada noturna, depois aparecem algumas múmias, depois aparece uma lebre empalhada, depois uma mulher meio assim que saindo da água, depois um peão rodando e depois o que parecem serem vermes ou alguma coisa do gênero. Eu não vou mostrar eles aqui porque eles estão com restrição de idade no YouTube e eu não quero meu vídeo com restrição de idade. E depois tem o último dele chamado Ratatouille, a morte de Remy. Remy, no caso, trata-se do ratinho lá do Ratatouille. Se você pesquisar, vai entender do que eu estou falando. E nesse vídeo você tem um rato, que ele fica andando por aí, depois tem uma cobra, e essa cobra devora o rato. Não sei se vocês conseguiram perceber a relação, mas esse cara tem algum tipo de fetiche por animais, entre eles morsas, claro, ratos, cobras, cavalos, coelhos e uma lebre. A lebre, inclusive, a gente pode relacionar pelo nome Goddess Bunny. Se você vir no Google aqui e pesquisar por Bunny, vai entender que Bunny em inglês é um coelhinho, uma lebre ou alguma coisa do gênero relacionada com o animal. Então o cara tem algum tipo de, digamos assim, fetiche. Eu não sei se vocês lembram, mas lá atrás eu pedi para vocês falarem de um cara chamado Maurini. A gente tem uma única captura desse Maurini no archive da internet, mas se você tentar acessar o Maurini atualmente, você vai perceber que ele está online. E o que o cara postava nesse canal? Fotos de ratos. Ele posta vários vídeos mostrando ele cuidando de ratos, dando pinga para ratos, entre outros relacionados. Vamos aqui agora elencar algumas semelhanças entre o canal do Maurini e o Obedece à La Morsa original. Como vocês viram aqui, onde o Maurini estava elencado, a gente está lidando aqui com a época mais ou menos de 2007, que era uma época na qual o YouTube estava, assim, digamos, em ascensão. Um exemplo disso é que o cara conseguiu um pouco mais de 100 inscritos em uma semana e ficou na lista dos melhores canais do YouTube, dos maiores, perdão. 50 inscritos é o que um canal mediano consegue por dia, por exemplo o meu. Então dá para entender que era uma época assim que o YouTube era bastante vazio. Então as únicas formas de você ser inscrito num canal, ou era você realmente ser fã do cara, ou então era você conhecer o outro cara. E as chances de alguém tornar seu fã, ou você viraliza alguma coisa, por exemplo, La Morsa, ou você faz algum tipo de conteúdo realmente legal, por exemplo, o carinha das gameplays que eu falei atualmente. No entanto, a gente observa que o canal do La Morsa segue um cara chamado Maurini. O que a gente pode observar assistindo o canal do Maurini? Uma delas, por exemplo, esse aqui, na qual ele dá pinga pro rato. Vocês estão ouvindo no fundo aí o som em espanhol. Ele fala em espanhol. Então esse cara, os dois caras no caso, falam espanhol. Também além disso a gente pode notar que esse cara cria ratos, assim como lá no vídeo da morte do Remy. Eu acho que eu vou abrir mesmo assim, mesmo que isso envolva colocar o nosso vídeo com restrição de idade, eu vou abrir o vídeo da morte do Remy para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Mas basicamente aqui o cara mostra, ele confessa pra gente que ele tem uma criação de cobras, como mostrado aqui. Ele também tem uma criação de ratos, porque ele pega um rato vivo e dá pra cobra. Se você cria cobras, provavelmente você também tem uma criação de ratos, alguma coisa do gênero, de forma que você possa alimentar suas cobras, porque não adianta você dar ração pra cobra que ela não vai comer, você tem que dar rato vivo pra ela, que aí sim ela come. Tem gente que dá congelado, mas já ouvi falar que não é uma boa ideia. Enfim, basicamente aqui ela come o rato. Acontece que por coincidência ou não, né, o Maurini também cria ratos, e um rato bem estranho. Nesse caso não é o mesmo rato, como vocês devem estar pensando. No entanto, os vídeos mais recentes deles são de 2009, enquanto que o vídeo do Ratatouille data também de 2009, mas isso foi postado depois do vídeo original. Aí o que a gente pode elencar de evidências que relacionem as duas pessoas? A primeira delas, a época. Os dois são datados da mesma época, 2006 e 2007. Segundo fato, a questão deles se seguirem ao mesmo tempo na mesma época e serem dois canais em espanhol, e também serem uma época na qual o YouTube não tinha, assim, digamos, tanto sucesso. A gente também pode apontar o fato de que os dois caras falam em espanhol. Uma outra evidência forte é mostrada nesse vídeo aqui, na qual o cara dá a pinga pro rato,
é que tem uma cena que ele mostra o rosto do cara, como vocês viram agora, eu até deixei um print aqui, mas você percebe que tem mais duas pessoas na sala no mínimo. Tem esse cara, em alguns momentos, não sei se eu consigo achar exatamente o ponto, mas você tem a mão de um outro cara, e você também tem, claro, o cinegrafista. Ou seja, são amigos que estão aí compartilhando de um momento dando pinga pra ratos. E esses caras talvez tenham a mesma idade. Esse cara tem aproximadamente 20 anos, esse gênero. Enquanto que por aí o cara lá do La Morsa também dizia que ele tinha 20 anos. Basicamente, além dessas relações mais evidentes, também tem aquela mais subjetiva, na qual esse cara tem gostos peculiares. Um cara que faz vídeo do La Morsa e um cara que dá pinga para um rato, provavelmente eles têm, digamos assim, uns gostos um tanto estranhos. Agora, por fim, vamos falar do que pode explicar por que esse cara fez o vídeo que a gente está lidando atualmente, Obedece a La Morsa. Uma evidência legal que eu achei que o termo The Goddess Bunny, ou seja, o nome do filme, no qual a pessoa exibida foi mostrada pela primeira vez, teve o primeiro pico em setembro de 2005, perdão. Ou seja, praticamente 2 anos antes do caso do Obedece a La Morsa. O outro pico maiorzinho foi apenas em 2007, no qual corresponde ao próprio Obedece a La Morsa. Então já dá pra ver que tem uma diferença muito grande. E o que esse pico nos aponta? Se a gente fizer uma busca por data relacionada de janeiro de 2000 até janeiro de 2007, vai perceber tinham vários vídeos com o mesmo tema The Goddess Bunny. Inclusive nesses vídeos, eu vou abrir algum deles pra vocês. Isso significa que se a gente pesquisar pelo termo Goddess Bunny e filtrar uma data de 1 de 1 de 2000 pra, vamos colocar 1 de 1 de 2007, que é bem antes do La Morsa original, então até esse momento ninguém tinha a mínima ideia do que é La Morsa, vão ver que tem vários vídeos sobre The Goddess Bunny. Por exemplo, isso aqui, algum deles, inclusive, por exemplo esse, e apenas aqui dizendo que ela está simplesmente dançando gloriosamente, ou seja, não tem intenção alguma de prejudicar a atriz, é apenas, digamos, um meme um pouquinho mais sinistro da época, mas que mesmo assim não tem nada relacionado com terror psicológico. Esse primeiro não tem música alguma, ele apenas toca o som que é mostrado lá no filme. No filme tinha música, de alguma forma ele conseguiu o clipe original. Já esse aqui já tem algumas coisas diferentes, por exemplo, Goodbye Horses, que é uma das músicas que os caras vincularam. Como vocês perceberam, já é diferente que o original. Enfim, tem várias outras relacionadas. Inclusive alguns aqui, a maioria deles não tem intenção alguma de agredir a atriz em questão. Outros têm um filtro mais diferente, tem músicas diferentes, tem algumas músicas mais, diria assim, mais sinistras. Outros deles, por exemplo, isso aqui já são mais voltados assim, os caras já perceberam a característica assustadora do vídeo, mas mesmo assim não tem nenhum Obedece a La Morsa até o momento. Isso indica que na época, Obedece a La Morsa, isso indica que na época a atriz em questão, ela dançando, já era uma espécie de meme. Então tudo que o cara fez foi pegar o vídeo da atriz e fazer uma coisa um pouquinho mais sinistra. O que a gente pode concluir a partir de todo o rolê que eu falei pra vocês? Primeiro deles, a pessoa que aparece no vídeo é a Sandy Crisp, em um trecho do documentário da década de 90. Ela não foi forçada a dançar e muito menos machucada ao dançar. As deformidades são recorrentes de traumas passados e atualmente ela está bem no asilo da Califórnia. Criar cenas com esse documentário era comum pelo menos 2 anos antes do Obedece a La Morsa original. Dessa forma, a única inovação que o cara lá do La Morsa teve foi associar o vídeo com elementos do terror psicológico, que deixou viral. O pessoal viu e falou, porra, isso aqui é sinistro mesmo. A maioria nem se atentou para as outras ocorrências do vídeo na época. Depois dessa fama repentina que praticamente explodiu, o autor decidiu que ele iria fazer outros vídeos de terror psicológico. Esses vídeos foram bem aceitos e quase assim, digamos, ele foi idolatrado. Prova disso são todas as capturas lá da época, por exemplo, essa aqui na qual ele tem cada vez mais e mais inscritos. Essa fama fez com que o autor, de alguma forma, ele decidisse iniciar um fórum, que foi o fórum que eu mostrei pra vocês, com o pressuposto de ter uma seita fictícia chamada La Morsa. No entanto, essa tal seita nunca existiu, foram apenas assim zoeiras mesmo, bem no estilo de Chan, bem no estilo muito nada a ver, da qual o pessoal simplesmente estava a fim de zoar e ninguém era assassinado, nada do gênero acontecia. Além disso, após algum tempo, todos os vídeos foram deletados, provavelmente porque o cara desistiu do projeto dele, viu que aquilo era uma besteira e não estava a fim de pagar a hospedagem lá pro Minha Arroba, que não era um fórum grátis. E o Maurine, que cria ratos e filma, se a gente considerar as inúmeras semelhanças encontradas, dá para deduzir que provavelmente tratam-se do mesmo cara. As atividades do Maurine relacionadas da época apontam que um cara provavelmente é mexicano, dado por exemplo o sotaque com o qual ele fala espanhol, os comentários, a nacionalidade de outras pessoas que comentam e também, e principalmente a bandeira do México mesmo presente lá na página do YouTube. Se vocês não repararam, agora vocês vão reparar. E apesar dos gostos meio duvidosos, ele possui uma vida normal, que tudo indica. Ele cria ratos, tem amigos e tudo mais. Ou seja, ele não é nenhum tipo de pessoa totalmente doentia, trancada numa sala e que prende travestis no porão e tortura eles e obriga a dançar e posta no YouTube, como algumas páginas, tipo, vocês sabem quais, falaram. E, como eu disse agora, não tem nenhuma evidência de que essa seita, a seita do La Morsa, sequer existiu. Foi tudo fruto de uma zoeira de um pessoal lá para 2007. Esse foi o vídeo, galera. Valeu por você que assistiu. Se inscreva no canal. Em breve a gente se vê. Falou!